Como quase sempre eu faço depois de todo jogo, eu chego em casa, tento ver alguns lances novamente, entender, refletir sobre a própria análise que eu fiz antes, para saber se no calor do momento aquilo que eu pensei está batendo com a realidade do que aconteceu em campo. E, evidentemente, como eu sempre falo, a gente analisa os jogos, aquilo que acontece naquele determinado jogo. Claro, trazendo sempre o contexto, afinal de contas é necessário você fazer uma análise micro, que é o que aconteceu durante 90, 100 minutos de uma partida, e algo um pouco mais macro, que é para você justamente ligar os pontos ali e saber o que se tornou um padrão negativo ou positivo. E a partir daí a gente tenta estabelecer uma coerência. Eu estou falando tudo isso porque algumas coisas realmente me impressionaram ontem. Eu cheguei para tentar observar alguma coisa diferente em alguns lances e eu cheguei à conclusão que poucas vezes eu vi num jogo assim importante, decisivo, com o time fazendo gol, indo para cima, eu vi uma comissão técnica matar um time com substituições como aconteceu ontem. A substituição, principalmente, quase todas foram erradas, na minha visão, evidentemente, na minha humilde opinião. Mas a substituição do John Kennedy ontem foi um negócio assim, que eu realmente, quanto mais eu penso, mais fica difícil entender o que foi pensado naquele momento. As câmeras do GE registraram, logo depois que ele faz o gol, e percebe que ele vai sair de campo, a reação do John Kennedy foi essa. E aí eu quero destacar um ponto aqui. Porque para mim, eu não consigo entender como o artilheiro do time faz um gol, e por mais que a substituição tivesse programada, tivesse sido pensada, quantas vezes a gente não viu uma substituição pronta para ser feita, acontece um gol e o técnico fala, opa, peraí, segura aí mais um pouquinho. Eu tenho certeza que ontem, se fosse o contrário, se Germancano tivesse em campo, tivesse feito o gol, tivesse jogando, mesmo que tivesse jogado mal, mas tivesse feito o gol, se ele sairia naquele momento, se fosse o inverso. E eu queria destacar, para além da incompreensão diante da decisão, a postura desse rapaz, a postura do John Kennedy. Eu queria elogiar aqui mais uma vez, eu já elogiei várias vezes, com o maior prazer, porque eu sempre falei que quando ele colocasse a cabeça no lugar e definisse o que ele queria para a vida dele, as coisas poderiam mudar. E a visão também de muita gente poderia mudar sobre ele. É o que aconteceu comigo. E cada vez que eu falo sobre esse assunto, eu fico feliz porque isso mostra que quando o ser humano ele quer fazer, quando ele realmente deseja e trabalha para fazer algo, as coisas acontecem. O John Kennedy, ele sai de campo, ele claramente, ele não entende, pô, sou eu mesmo, tipo, vou sair agora? Agora? Eu acabei de fazer o gol, agora a gente vai pra cima. Eu quero fazer outro. Sou artilheiro do time. Você imagina o que passa na cabeça? Porque o cara, quando faz um gol naquele momento ali, meu irmão, o cara tá com um tesão bizarro. O cara tá, envolto àquela atmosfera ali. Ele quer fazer mais 2, 3 gols, ele tá confiante pra fazer. E o cara sai. Isso faltando mais acréscimos, tinha quase mais meia hora de jogo pela frente. Sai para entrar um jogador que infelizmente ele está numa reta final de carreira, a gente nem sabe se ele vai aguentar jogar até o final do ano, que é o Cano, e o Castillo, que é isso aí que a gente está vendo. Pois bem, ele sai de campo chamando a torcida, pedindo a torcida para aplaudir, levantando a galera, apoiando, sem fazer carinha feia, sem fazer... E por mais que
ele tivesse razão, assim, por mais que, né, ele tivesse total razão em ficar puto, sem fazer cara feia, cumprimenta todo mundo e chama a torcida para apoiar quem tá entrando. E não é, isso aí não é conversa fiada, é ação de cabeça quente. De cabeça quente as pessoas podem errar. Ele fez isso de cabeça quente. E depois, de cabeça mais fria, ele falou isso aqui na zona mista, que só confirma aquilo que a gente tá falando. Não, tava bem, mas eu acho que eu já iria sair antes do gol, então acabei fazendo o gol e não muda nada. Acho que a gente confia em todos os atletas que estão no elenco e acreditaram que seria uma substituição que ia ajudar a equipe e a gente tem que acatar e ficar tranquilo. A gente confia no Germán e durante a partida ele quase fez um gol ali e eu saí tranquilo. Não tenho o que falar. Para mim é maturidade. Maturidade de entender, de respeitar, mesmo não concordando, de respeitar a decisão. Isso para mim é maturidade. Ele teve uma postura ontem, um comportamento de homem comprometido com aquilo que tem que ser feito. O cara que está insatisfeito, um cara que está o tempo todo demonstrando insatisfação com o que acontece em campo quando as coisas não vão bem. Realmente uma postura admirável. E eu queria parabenizar o John Kennedy por isso. Muita gente pode dizer, mas é o mínimo, tem que ser isso mesmo, tem que respeitar. Mas a prática é outra coisa. De cabeça quente é diferente. E ele, para mim, ele demonstrou grandeza ontem em fazer isso. Vou trazer um pouquinho agora do que foi a zona mista do Fluminense. Alguns jogadores falaram, algumas declarações importantes, mais fortes, e a gente vai trazer aí na sequência, eu vou finalizar o vídeo aqui falando algumas coisas também que acredito serem importantes. Vamos lá, Canóbio. Queria que você falasse um pouquinho. O Fluminense ganha aqui hoje no Maracanã, mas ainda assim depende de outros resultados para se classificar na Libertadores. Como é que tá esse sentimento? Como é que você analisa essa partida de hoje? Acho que falei recém, muita raiva, de um sentimento muito com o copo meio vazio, né? Não o copo meio cheio. Acho que a gente no primeiro tempo conseguiu um gol muito rápido, estava empolgado para ir buscando o segundo e a gente se tomou com um gol onde não estava no planejamento do jogo, por como a gente estava, como a torcida estava puxando, que a gente sentia dentro do campo era muito maneiro como para ir em busca do segundo e aí tentar mais e o futebol não é questão de só jogar bem e tentar, senão fazer o gol e a gente não conseguiu fazer o segundo antes que eles. E depois encontramos o segundo gol lá no final do jogo e além de que o goleiro dele foi muito bem, é futebol, né? Futebol não é resultado justo, senão que agora dependemos de outro time para classificar, mas como falo, a fé é o último que se perde, a gente tem que continuar trabalhando e virar a página que agora tem Brasileirão, um jogo muito difícil também e a gente tem que ir para cima, representando todas as competições. Lá, numa situação que o Fluminense tentou evitar até o final, mas não conseguiu com o Maracanã lotado, que é onde o Fluminense tem um bom retrospecto, né? O que dizer para a torcida agora, para na última rodada contra o Laguaira, vir e acreditar no Fluminense aqui e botar de novo um público alto? Não, primeiro agradecer pelo espetáculo que fizeram. Acho que o gol que a gente conseguiu foi cedo no jogo, acho que foi grande parte pela torcida. Continuar com fé, recém falei o mesmo, continuar com fé que a gente está trabalhando para o objetivo final, que é passar a fase. Agora, como você falou, não depende da gente, mas a gente tem que fazer o trabalho certinho, com o apoio da gente, como fizeram hoje, que foi espetacular e faz normalmente, assim que continuar trabalhando para corrigir detalhes que falta ainda para entrosar e continuar com essa intensidade que a gente tem no primeiro tempo, continuar no segundo. E ser autocrítico que a gente sabe que tem muita qualidade dentro do elenco e fazer cada um o que tem que fazer dentro das características de cada jogador, né? Queria que você falasse do lance do gol do Bolívar, cara. Você que estava ali mais perto, você pudesse explicar o que aconteceu, que você conseguiu cortar.
Es como se lo dije a tu compañero recién ahí, yo creo que bueno, que ahí tenemos que hacer correcciones, no vi bien el video todavía, yo creo que podríamos haber estado un poquito más atrás para defender un poco más el arco, también podríamos haber cortado la jugada un poquito más arriba. Hay muchas cosas que ahora no te puedo decir en el momento, pero como te dije, hay que continuar trabajando para intentar no tomar tantos goles, más que todo nosotros la parte de atrás, defensiva, nosotros los centrales. Hablo de nuestra posición, las otras posiciones yo no me meto, pero bueno, en mi posición es intentar mejorar para que no sigamos tomando goles, porque creo que no nos crean mucho en ofensiva, porque hoy no sé cuántas veces patearon ellos el arco, no sé si ustedes tienen contada o cuántas veces llegaron con peligro real al arco. Y bueno, como te dije, terminamos sufriendo por a lo mejor una en el primer tiempo y una en el segundo tiempo y terminamos sufriendo innecesariamente. Como te dije, trabajar y corregir. ¿Está? Nosotros, esto es un equipo, ustedes yo sé que hacen su trabajo, pero nosotros acá el que comete, no es uno que comete un error, no es Freite, no es Guilherme, no es Hércules, no es Kennedy, no es nadie, acá somos todo un equipo, vamos a trabajar, vamos a corregir, puertas adentro, como dije, hay que trabajar y bueno, y toca afrontar todo el equipo, no es hora de venir y poner excusas, apuntar con el dedo, no hiciste esto, hiciste mal aquello. Acá somos um equipe e acá vamos todos para o mesmo lado e queremos o melhor para a Fluminense. O jogo lá de cima, eu vi que a arbitragem parece que picotou um pouquinho o jogo hoje. Alguns cartões amarelos que foram até um pouco questionários, né? E o jogo foi muito picotado, na minha opinião. Se você pudesse fazer uma avaliação da arbitragem hoje, você pode falar pra gente? A gente teve alguns momentos, não só no jogo de hoje também, até algumas situações também nos jogos anteriores, né? Que prejudicaram, a gente analisou que prejudicaram o Fluminense, né, em alguma situação, mas também não adianta a gente ficar muito falando dos árbitros, né? A gente tem que sempre tentar resolver com o potencial que a gente tem de elenco, né? Quando tiver a oportunidade de entrar ali, a gente está focado tanto para defender e na hora de atacar também, para que a gente possa fazer os resultados e não ficar dependendo de ninguém, do árbitro ou das situações do adversário. Obrigado, Fábio. Oi? Ganhar pelo menos do Bolívar. A torcida é sempre fundamental, né? O clube existe por causa do torcedor, né? Senão não tem sentido, né? O futebol, se o torcedor não for o principal fator para a existência do clube. Então a gente fica muito feliz que o Maracanã voltou a estar lotado, o torcedor veio, incentivou o tempo todo e só agradecer. E a gente focar agora no brasileiro e depois na sequência em fazer o resultado aqui novamente de vitória. E tudo pode acontecer, a gente já viu várias situações dentro do futebol, da Libertadores, e o resultado nos favorecer na outra partida. Alguma consulta? Não, eu não faço o meu melhor pela CBF, não. Faço o meu melhor para Deus e para o Fluminense, as equipes que eu tive a oportunidade de jogar, que foi o Cruzeiro. Eu faço sempre o melhor para eles, né? E principalmente para Deus, porque Ele que me concede saúde. Então é isso aí que é meu foco. Nunca fiz... A minha seleção é eu fazer o melhor todo dia e a minha história diz por si e Deus me justifica. Você tinha alguma expectativa? Agradeço a Deus, né, pela oportunidade de me justificar, né? Como sempre, né? Antes, há uns 10 anos, 12 anos atrás, aí eles ficavam lá porque não podia me levar, porque queriam levar jogadores mais novos, mas acho que quem está lá tem seus méritos. A análise, assim, quem está lá foi pela história que construiu, né? Então são critérios bem diferentes. Às vezes não é o melhor, quem está no melhor momento, mas todos têm seus méritos e as suas qualidades. Infelizmente, dentro do futebol existe, e a gente viu aí nessa última convocação aí, não eu, mas acho que dentro de quem não foi convocado, que estava na lista aí, muita coisa aí que aconteceu que é melhor ficar quieto, né? Então, claramente, a gente viu o Canóbio falando
e puto com a situação, né? Sensação de raiva, sentimento de raiva, de inconformismo. Isso é importante entender o que o Fluminense está fazendo nessa fase de grupos da Libertadores. O Fábio, falando sobre o jogo, mas aproveitou e falou de seleção brasileira também, que é um negócio bizarro. O Tafarel também deu uma declaração ontem bizarra. E você vê que claramente é um desabafo. Não é o primeiro que ele faz, mas é uma coisa que poucas coisas tiram o Fábio ali da linha. Isso tira, isso mexe com ele. Ele é muito amargurado, com toda a razão, pela forma como ele foi tratado a carreira inteira pela seleção brasileira e pela CBF. É um negócio, já falamos sobre isso muitas vezes, mas é um escárnio. O Fábio, com a carreira que ele tem, ele não tem uma Copa do Mundo no currículo, ele não tem sequência na seleção brasileira. É um escárnio total e absurdo, é totalmente justificável esse comportamento dele e de falar, não faço o meu melhor, não faço para a CBF, faço para os clubes, e tem toda a razão. E o Freitas, que reconhece, fala que tem que trabalhar, que tem que melhorar, e que não é hora de apontar o dedo para ninguém. Mas aí, Freitas, você vai dizer isso para os torcedores que estão no Maracanã, que lotaram o Maracanã, que fizeram a festa que fizeram ontem, diante da campanha que o Fluminense está fazendo na Libertadores, diante da quantidade de falhas que vocês cometem jogo após jogo, jogo atrás de jogo? Talvez seja pedir um pouco demais, sem antes ter uma resolução do problema dentro de campo, né? Que é um problema que aparentemente está longe de ser resolvido. É importante entender, pelo menos é o que eu penso, é assim que eu vejo. A campanha do Fluminense, na fase de grupos, porque a gente vai acreditar, porque a gente é torcedor, a gente vai acreditar até o fim. E se chegar às oitavas de final, depois a parada para a Copa do Mundo, vai ser uma outra realidade, é um outro campeonato. Por isso, a gente precisava tanto dessa vitória por 2-3-0, para depender apenas de si. Os caras não conseguiram entregar isso, vão para a última rodada dependendo de outros, mas ainda assim a gente vai confiar e vai acreditar. Mas para mim, primordial que eles tenham esse senso crítico de aceitar que a campanha do Fluminense na fase de grupos, ela já é um fracasso. Ela já é horrorosa, ela já é uma vergonha pelo que aconteceu até aqui. E para mim não tem muito debate em relação a isso. Repito, para mim. Então o que eles vão tentar fazer agora é o mínimo do mínimo. Lessa, mas o Fluminense pode chegar semana que vem e ganhar de 4-0, 5-0, baile no Maracanã, baile no poderoso Laguália, né? Vai meter 5-0, os caras vão tropeçar lá e você vai ficar com cara de idiota depois. Não vou não. Porque eu não espero, toda crítica que eu faço aqui, concordando ou discordando, e na última semana eu tive que falar sobre isso, e também não vou ficar me estendendo muito em relação quando surgir esse tipo de coisa, porque eu tenho plena consciência que eu analiso aqui o que acontece nos jogos. E eu não espero o pior acontecer para apontar os erros que eu acredito que precisam ser apontados. Nem sempre vou estar certo, nem pretendo. Falei isso recentemente. Não tenho a menor pretensão de estar sempre certo. Mas eu vou apontar os erros e vou criticar aquilo que eu acho que tem que ser criticado. Inclusive após uma vitória. Ontem foi uma vitória, não foi? Mas não foi para o resultado. Mas foi uma vitória. Eu não vou esperar ser eliminado para apontar tantas e tantas coisas que já estão sendo debatidas e discutidas. Assim como as coisas muito boas do trabalho que o Zubeldinho vem fazendo, também foram abordadas e elogiadas ostensivamente desde o ano passado. Então, se o Fluminense golear semana que vem e chegar às oitavas de final, eles estarão fazendo o mínimo, a obrigação, que é avançar e se classificar num grupo como esse. E ainda assim, será uma classificação culposa, porque o Fluminense está fazendo de tudo para não estar na próxima fase. Aliás, fez de tudo até aqui. Fez de tudo. É uma campanha de eliminação. Mas, como o futebol é incrível e maravilhoso, ainda tem alguma esperança, mesmo que não dependa apenas das próprias forças. Mas, infelizmente, a campanha do Fluminense é uma campanha de eliminação. Ainda mais para um time que é cabeça de chave e deveria estar liderando esse grupo diante dos adversários que esteve pela frente. Então, se eles conseguirem, semana que vem, eles têm que agradecer o apoio do torcedor, quietinho trabalhar para começar um novo campeonato a partir das oitavas de final.
É isso, vamos ficando por aqui. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações e notícias aqui no canal do Lessa.